tá? Bom, os ácidos graxos, então, a gente vai ter vários, né? Ácidos graxos, eu vou passar aqui um pouquinho para frente, tá? Aqui estão os mais comuns. Conforme eu disse para vocês antes, os mais comuns têm entre 12 e 20 átomos de carbono. Não quer dizer que não existam ácidos graxos que têm um número menor de átomos de carbono. Tem alguns com 10, com 8, com 6, né? Inclusive esses que têm cadeias carbonadas menores, vocês talvez vão ouvir falar bastante que eles são comuns, principalmente no leite. Tá? Leite de cabra, por exemplo, é rico em ácidos graxos que tenham 6, 8 e 10 átomos de carbono. Inclusive, como esses ácidos graxos foram primeiramente descobertos em justamente no leite de cabra, eles foram chamados de ácido capróico, caprílico e cáprico. Tá? Por quê? Porque eles são frequentes nesse tipo de substância. Mas enfim, os mais comuns são os que têm entre 12 e 20 átomos de carbono. E a gente tem tanto alguns que são saturados como alguns que são insaturados. E entre os insaturados a gente tem aqueles que têm uma insaturação, aqueles que têm duas, que têm três, que têm quatro, e depois a gente vai falar de alguns que pode ter de 5 a 6, mas esses são um pouco menos comuns, mas não menos importantes. Tá? O fundamental é que vocês entendam, tá? É que quanto maior o grau de saturação, tá? E quanto maior a cadeia carbonada, tá? Se nós tivermos, por exemplo, aqui vamos pegar esse exemplo aqui, que é o ácido graxo araquídico, que tem 20 átomos de carbono e é totalmente saturado, tá? Se a gente tivesse uma substância pura, somente com esse ácido graxo aqui, tá? A gente teria um ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Aquele ponto em que uma substância se transforma de sólida em líquida, em 75,4 graus centígrados. O que significa isso? Que apenas quando a gente chegasse em 75 graus, ou seja, teria que botar lá no fogão para esquentar isso aqui, passando dos 75 graus é que ele viraria uma substância líquida. Até 75 ele seria sólido. Observe que conforme vai diminuindo essa cadeia, esse tamanho da cadeia, se a gente tivesse, por exemplo, uma substância somente com ácido graxo esteárico, né, todos saturados, a temperatura de fusão seria próxima a 70 graus. Tá? E quando a gente isso vai sendo reduzido gradativamente conforme vai diminuindo o tamanho da cadeia carbonada. Tá? Então, por exemplo, com 12 átomos de carbono, tá, já vai para 43,9, 44 graus centígrados o ponto de fusão. Agora, quando a gente tem ácidos graxos insaturados, olha como cai lá para baixo, tá, o ponto de fusão. Tá? De forma que, quando a gente tem ácidos graxos que tem duas ou mais insaturações, o ponto de fusão vai lá, né? Vai ser um ponto de fusão muito baixo. O que significa, por exemplo, aqui um ponto de fusão do ácido araquidônico? Vejo que ele tem 20 átomos de carbono, tá? E 4 insaturações. Tá? Significa que ele só vai ficar no estado líquido abaixo de 50 graus, ou seja, quando tiver 50 graus negativo, para ele ficar, a substância ficar sólida, tá? Até menos 49 ele vai ser líquido, tá? Ao contrário, se nós tivermos o linolênico aqui, ele tem, por exemplo, é menos 10 o ponto de fusão dele. O que significa isso? Que até menos 10 ele vai ficar sólido. Ou seja, se a gente botar num congelador de uma geladeira comum, tá? Muitas vezes ele vai continuar sendo líquido, né? Apenas quando a gente abaixar abaixo de menos 10 é que ele vai ficar sólido. Ou seja, só no freezer, que é menos 20 graus, que ele ficaria na consistência sólida. Por que acontece isso? Isso é fundamental que vocês entendam esse desenhozinho aqui. Tá? Quando a gente tem apenas ácidos graxos saturados, eles têm uma maior interação,
por isso que eles ficam unidos e é mais difícil de desorganizar. Quando a gente tem a presença de ácidos graxos insaturados, a organização das moléculas é mais difícil, tá? Então, porque eles têm uma menor interação. Então, por isso que eles vão ficar normalmente em uma situação de uma substância líquida, tá? Na prática, né, na realidade, os principais compostos que a gente tem, seja gorduras animais ou óleos vegetais, eles são misturas de ácidos graxos saturados com ácidos graxos insaturados, tá? Mas o que acontece? Na realidade, quanto maior o percentual de ácidos graxos de cadeia mais longa, maior a chance de ser, né, de formar substâncias sólidas. E quanto maior a quantidade de ácidos graxos insaturados de cadeia mais curta, maior a chance de ter ácidos graxos, da substância ter uma composição, né, formar substâncias líquidas, né, estar no estado líquido. Bom, isso na prática, depois a gente vai ver, depois a gente vai entender um pouquinho mais para frente na aula, né? Que na realidade isso aqui também, os ácidos graxos não vão estar normalmente soltos, eles vão estar na composição de outras moléculas mais complexas. A gente vai falar, vai entender um pouquinho melhor isso daqui para frente. Eu queria só voltar num aspecto muito importante que eu expliquei antes para vocês, né? Que o normal dos ácidos graxos insaturados é eles estarem na configuração dita cis, aquela situação em que muda a direção da cadeia. Mas eventualmente, tá, eles podem estar na configuração trans. O que é a configuração trans? Mesmo tendo uma ligação dupla, mesmo tendo uma insaturação, eles vão estar na cadeia, né? Não vai alterar a direção da cadeia carbonada. Eles vão estar numa organização linear, tá? Bom, em que situação que pode ocorrer a presença desse tipo de ácido graxo trans? Não é um ácido graxo que a gente encontra normalmente na natureza. O ácido graxo trans, tá? Ele normalmente é resultado de algum processamento industrial. Por exemplo, se a gente reaproveitar muito um óleo, alguns dos ácidos graxos presentes nas gorduras que estão no óleo, eles podem ficar na configuração trans. Por isso que quando a gente reutiliza muitas vezes o óleo, frita muito, né, na cozinha, no fogão, tá, várias vezes, começa a aparecer compostos sólidos. Por quê? Porque começa a ter uma grande quantidade de ácidos graxos trans, tá, nas gorduras vegetais, e elas vão se organizar e vão formar substâncias sólidas, tá? Então, na realidade, ele é um fruto de um reuso do óleo, tá? Isso pode acontecer numa indústria que reaproveita muito um mesmo tipo de óleo, e isso pode estar presente nos alimentos, tá? A presença de ácidos graxos do tipo trans levam, né, as gorduras a serem chamadas de trans, tá? Então, por isso que tem muitas vezes no mercado, a gente vê hoje em dia, entra no mercado, né, um grande aviso nos alimentos, livre de gorduras trans. Por quê? Porque se observou que a presença, uma grande quantidade de ácidos graxos na forma trans presentes nas gorduras, tá, faz com que justamente as pessoas possam ter alguns problemas de saúde, tá? A alta frequência, o uso muito frequente de alimentos com gorduras trans pode levar a problemas cardiovasculares, a problemas de coração, a problemas de pressão arterial. Por isso que hoje em dia, né, tem toda uma campanha, né, tem toda até uma exigência legal para que as empresas não produzam alimentos que tenham esse tipo de ácidos graxos na forma trans.